Novas intrigas contra Neemias. Sanabalat, Tobias, Gósen, o árabe e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: estou em via de executar um trabalho importante. Não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalat fez-me a mesma proposta por um seu servo, que trazia na mão uma carta aberta na qual estava escrito: foi divulgado entre as gentes e Gósen afirma que, se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta, e pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles, e terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes, foste tu que inventaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabeel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, interior do templo, e fechamos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Respondi-lhe: como então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu tinha notado com efeito que ele não fora enviado por Deus, mas preferiu o oráculo a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalat. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar segundo o seu desejo. Isso lhes permitiria cobrir-me de opróbrio e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalat, bem como da profetisa Noadia e demais profetas que tentavam atemorizar-me. Terminou-se a muralha no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, pois seu ânimo arrefeceu e reconheceram que aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam-lhe unidos por juramento, pois ele era genro de Senequias, filho de Area, e Joanã, seu filho, era casado com a filha de Mesolam, filho de Baraquias. Até mesmo o louvavam em minha presença e participavam-lhe as minhas palavras. Esse Tobias era quem me remetia cartas para atemorizar-me. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores, e confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não viessem o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas, e durante a noite estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. Recenseamento dos repatriados. A cidade era grande e espaçosa,
mas não tinha muitos habitantes e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinham levados cativos. Estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém, a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naami, Mardoqueu, Belsan, Mesfarate, Beguai, Neumi e Baana. Alguns chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro 1000 dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, quando chegou o 7º dia, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. A leitura solene da lei. Todo o povo se reuniu então, como um só homem, na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha escrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e todos que fossem capazes de compreender. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das pessoas capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras prostou-se num estrado de madeira que tinham construído para a ocasião. A seu lado encontravam-se à direita Matatias, Sema, Anias, Urias, Elcias e Maasias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Azum, os Badana, Zacarias e Mesulam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra, e Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maasias, Selita, Azarias, Josabade, Anã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a toda a multidão: Este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles. Este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar poções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia,
Os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia dito pelo ministério de Moisés que os israelitas deviam habitar debaixo das tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades em Jerusalém o seguinte aviso: Ide à montanha e fazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirta, ramos de palmeira e de árvores frondosas para fazer cabanas, segundo está escrito. Então o povo foi e trouxe ramos, e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça, na porta da água e na praça da porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e neles habitaram. Desde o templo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante, e houve por isso grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene para encerramento, segundo prescrevia o rito. Rito de expiação. No 24º dia do mesmo mês, vestidos de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam o contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé em seus lugares, escutaram a leitura da lei do Senhor seu Deus durante um quarto de dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor seu Deus. Josué, Benui, Cadmiel, Sabanias, Bunui, Buni, Serabias, Bani e Canane, que haviam tomado o lugar do estrado dos levitas, invocaram em alta voz o Senhor seu Deus. E os levitas disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade e eternidade. Seja bendito o vosso nome glorioso, com toda a sorte de louvores e bênçãos. Sois vós, Senhor, vós somente, que fizeste o céu, o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que nele se encerra. Sois vós quem dais a vida a todos os seres, e o exército do céu vos adora. Vós, Senhor Deus, foste quem escolheu Abrão, quem o fez deixar a terra de Ur na Caldeia e quem lhe deu o nome de Abraão. Encontraste nele um coração fiel e com ele firmaste uma aliança, comprometendo dar à sua posteridade a terra dos cananeus, dos hiteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, gergeseus, e cumpristes a vossa palavra, porque sois justos. Vistes a aflição de nossos pais no Egito e ouvistes os seus clamores junto do Mar Vermelho. Operastes milagres e prodígios contra o faraó, contra todos os servos e todo o povo de sua terra, porque sabíeis que haviam tratado com arrogância os nossos pais, e adquiristes um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles, que passaram a pé enxuto, mas precipitastes nos abismos todos os que os perseguiam, como uma pedra é atirada às profundezas das águas. Vós os guiastes durante o dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para alumiar o caminho que deviam seguir. Descestes ao monte Sinai, falaste-lhes do alto do céu e deste-lhes justas ordenações, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Fizeste-lhes conhecer o vosso santo sábado e prescreveste-lhes pela boca de Moisés, vosso servo, os mandamentos, preceitos e uma lei. Do alto do céu deste-lhes pão para saciar a fome, e do rochedo fizeste jorrar água para matar-lhes a sede. E vós os mandastes tomar posse da terra que havíeis jurado dar-lhes. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz e não observaram os vossos mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não se incomodaram com as maravilhas que operaste em seu favor. Endureceram a cerviz
Em sua rebelião, elegeram um chefe para retornar à sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em encolerizar-se, rico em bondade, e assim não os abandonastes, mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido e vos ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo o Deus que o tirara do Egito. Usastes de muita misericórdia e não os abandonaste no deserto, e a coluna de nuvem que os guiava durante o dia e sua viagem, bem como a coluna de fogo que iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada. Deste-lhes do vosso bom espírito para torná-los prudentes, não lhes recusaste o vosso maná para seu alimento, e deste-lhes água para estancar a sede. Durante 40 anos provestes a necessidade deles no deserto, sem que nada lhe faltasse. Suas vestes não se estragaram e nem seus pés se incharam.